No dia 12 de dezembro de 2023, aconteceu a reaplicação da prova do Enem e o tema da redação foi Desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Eu recebi essa mensagem de um pontinho me pedindo para comentar o tema. Oi, fada da redação, fiz o Enem hoje, tô passando aqui para agradecer pelas aulas incríveis que você pôde me proporcionar. Graças ao seu talento e minha dedicação, vem 900 mais. Você é incrível. Parabéns pelo trabalho, todas as suas aulas foram essenciais para que tenha chegado até aqui. Usei todos os seus truques do método LP e consegui fazer simplesmente tudo na paz do Senhor, sem medo e desespero. Obrigado, Luma. Parabéns, meu amor. E agora eu vou comentar o tema como você me pediu. Esse vídeo é útil tanto para quem fez a prova, porque eu sei que você sai da prova agoniado achando que zerou, que não escolheu bons argumentos, quanto para quem vai fazer o próximo Enem. Porque todos os ensinamentos que estão nesse vídeo vão ser úteis para você fazer na sua redação. Então presta atenção. Dentro do tema do Enem mora um problema, ok? E a gente precisa encontrar esse problema. Então, no caso do tema Desafios para a Reinserção, o re está entre parênteses. O que isso significa? Que é tanto a inserção quanto a reinserção. Inserção é o que está acontecendo pela primeira vez, reinserção é tentar de novo inserir a pessoa socioeconomicamente, tá? Qual que é o problema dentro desse tema? A gente pode já de cara definir que o problema é que no Brasil é desafiador reinserir pessoas em situação de rua, tanto na sociedade quanto na economia, porque a gente tem aqui reinserção socioeconômica, tá vendo? Então, no Brasil, é difícil, é desafiador reinserir uma pessoa em situação de rua na sociedade e na economia. Esse é o problema dentro do tema. E tendo essa habilidade de encontrar o problema dentro do tema, você não precisa adivinhar o tema, porque os temas são literalmente infinitos, mas o Enem sempre vai cobrar o mesmo tipo de tema, que é um problema. Isso vale para 2024 também. Então aproveita esse vídeo já para anotar isso, tá? Vamos aos textos motivadores, porque às vezes a gente não consegue descrever o problema só por meio da frase temática, mas por meio dos textos motivadores, sim, sempre. O Enem vai explicar, vai estar explicado ou vai estar explico, né? Quem pegou a referência sabe do que eu tô falando. E é a primeira vez que eu vou ler os textos motivadores, porque eu acabei de receber a proposta, então eu vou ler junto com vocês. Texto 1. O decreto número 7053, de 23 de dezembro de 2009, institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e da outras providências. Parágrafo único. Para fins desse decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo, essa palavra me chama a atenção, que possui em comum pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Essa aqui é a definição do que é população em situação de rua. Sempre que tiver algo que você pode não saber o que é lá na frase temática, o Enem vai te explicar. E é por isso que eu não gosto dos vídeos, dos comentários sensacionalistas que dizem, meu Deus, o Enem tá cobrando uma coisa muito difícil, que alguém do ensino médio não sabe, etc e tal, usa termos difíceis, porque quando ele faz isso, ele explica o que é. O que você precisa é ter habilidade de leitura. Isso é certo, você precisa conseguir ler isso aqui e entender o texto 1 e todos os outros, tá? Mas o Enem sempre vai explicar. O texto 2 é uma imagem, né, de uma pessoa dormindo aqui em frente a um banco, para ficar mais claro ainda do que se trata isso, né? É o que a gente chamava anteriormente de moradores de rua, mas que hoje não se chama mais. Porém, se você usou moradores de rua, não se preocupe, você não vai ser penalizado por causa disso, tá bom? Não se preocupe quanto a isso.
Texto 3. A palavra aporofobia, que significa aversão, medo e desprezo aos pobres e desfavorecidos financeiramente, tem ganhado holofotes com as denúncias feitas pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua. Entre as fotos postadas em suas redes sociais, ele mostra elementos da chamada arquitetura antipobres, que impedem nos espaços públicos a estadia, o descaso ou a passagem de pessoas em situação de rua. É o que muita gente chama de arquitetura hostil e é uma coisa que foi muito comentada antes do Enem. Mas não é esse o tema. Isso é uma coisa que tem a ver com o tema. O tema não é arquitetura hostil, tá? Grades, dutos de água, pedras pontiagudas. Há os que querem disfarçar com vasos e com paisagismos, diz ele. Texto 4. A perda de uma renda fixa fez... antes disso, vamos anotar aqui uma causa do problema, que é o preconceito ou a mentalidade social, né? Então, esse texto está dizendo pra gente que há um preconceito, tem até nome, né? Aporofobia. Isso faz com que haja dificuldades de desafios, dificuldades da reinserção. Então, o texto motivador já traz uma causa pra gente. A perda de uma renda fixa fez Cris ir para a rua. Ela e o marido recebiam até o início da pandemia de Covid-19 pouco mais de um salário mínimo cada. Os dois perderam o emprego na mesma época e viram as economias derreterem. A gente tinha economizado um dinheiro, mas zerou. A gente gostava de passear, mas com a pandemia acabaram nossas economias. Aí ele me falou, vamos fazer o quê? Eu respondi, vamos para a rua, conta. A falta de renda é a principal causa que leva uma pessoa a viver em situação de rua. O que isso mostra pra gente? Que uma das causas do problema é a desigualdade social. Então, se você usou isso como argumento, ótimo. Desigualdade social, tá bom? Afirma um pesquisador do IPEA. O fator econômico inclui falta de renda e de oportunidade de trabalho nos locais de moradia. Isso se manifesta também no caso de pessoas que têm até uma habitação longe dos grandes centros, mas passam a semana ou vários dias dormindo de forma improvisada nas ruas e trabalhando, como lavador de carro, ambulante e outras coisas, diz. Texto 5. População em situação de rua no Brasil. Números estimados ao longo dos últimos 10 anos. Então, de 2012 a 2022, essa é uma pesquisa do IPEA que mostra que esse número cresceu. Então, se em 2012 a gente estava ali em 90 mil, agora está quase em 300 mil. Significa que esse número triplicou, ou quase triplicou, ou mais que triplicou. Então, isso aqui é uma informação que você poderia usar na tua redação, né, para falar que esse é um problema real, atual e que precisa ser falado sobre. Se você usou o método LP, eu imagino que não faltaram argumentos, né? Todos eles serviriam muito bem. Os meus favoritos são desigualdade social, omissão governamental, sem dúvidas, né? Porque, gente, não tem uma instituição mais responsável por esse problema ou mais capaz de resolvê-lo do que o governo. Silenciamento também, porque a gente não fala muito sobre isso. Sensação de superioridade, né? Então é difícil reinserir essas pessoas na sociedade e na economia, porque há uma sensação de que elas são inferiores por conta de sua aparência, às vezes do cheiro, do seu jeito de falar. Então, é muito difícil fazer com que essas pessoas façam parte, né? Por isso que esse é tema. Uma coisa que eu senti falta foi algum texto sobre a reinserção, porque todos os textos são sobre as pessoas quando elas vão para essa situação de rua, né? Mas tudo bem, esse é um salto que a gente vai precisar, uma progressão que a gente vai precisar fazer na nossa redação, tá? Não esquecer que não é para eu falar só sobre população em situação de rua, mas sobre a dificuldade de reinserir na sociedade, na economia, essas pessoas. Esse é o tema. Se eu falo só sobre pessoas em situação de rua, eu posso estar tangenciando. Se eu falo só sobre a reinserção de pessoas na sociedade sem focar nas pessoas em situação de rua, eu posso estar tangenciando. Para eu não tangenciar, eu tenho que falar sobre tudo isso. E para não considerar fuga ao tema, que muita gente fica com medo, eu precisava não ter mencionado nenhuma vez pessoas em situação de rua em nenhum sinônimo, e não ter mencionado nenhuma vez a reinserção na sociedade e na economia. Então, precisava não ter feito nada disso. Se você está achando que você zerou por fuga ao tema,
Eu acredito que você não zerou, de verdade. São raros os casos, né? Eu precisava não ter mencionado nada, nenhuma dessas palavras e nem nenhum sinônimo delas. Repertórios, tem inúmeros repertórios que eu trabalhei aqui com vocês que seriam perfeitos para esse tema. Logo de cara, já pensei em Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, que é uma duplinha, assim, que não tem erro e que realmente explica muito dos nossos problemas. Pensei também na Revolução Industrial, né? Porque todo esse conceito dessa propriedade privada, dessa cidade muito cheia de pessoas e ao mesmo tempo muito hostil, começou a partir da Revolução Industrial. E pensei também no Cidadão Invisível de Dimenstein. Mas existem inúmeros outros repertórios, eu tenho certeza que você escolheu os melhores. E os repertórios que eu trago aqui, eu vejo assim que muitos deles se encaixariam lindamente. Sobre proposta de intervenção. Qualquer proposta de intervenção que tivesse a ver com reinserir as pessoas na sociedade, na economia, já funciona, mas é importante que essa proposta esteja associada ao que você falou anteriormente. Então, por exemplo, se você falou sobre silenciamento e omissão governamental, agora você precisava propor uma intervenção para isso, para a omissão governamental e para o silenciamento dentro do problema, tá? Não vejo a hora de receber uma mensagem sua me contando qual foi o seu resultado no Enem. Não esquece, o dia que seu resultado, lá em janeiro, mensaginha pra fada lá no direct do Instagram, tá? Manda o print da sua nota, me conta tudo. Porque toda vez que eu vejo uma prova sendo feita assim, eu vejo quanto você está preparado. Se você segue o que eu ensino, se você segue meu passo a passo, segue a redação padrão, usa repertório padrão, argumento padrão, estrutura de 9 partes, meu amor, você está mais do que preparada para essa prova e não foi diferente com quem fez a reaplicação agora em dezembro. Você gostou desse tema? Coloca aqui nos comentários qual foi sua opinião, que eu quero saber. Feito? Então feito. Um beijo e até mais!